Olá, boa noite. Estávamos aqui tentando acertar esse brilho nos olhos. Boa noite, espero que todos estejam muito bem, tenham passado uma semana de muita paz, muita alegria, muita tranquilidade. E que bom já estar aqui com os nossos irmãos, o Aloísio, o Ari, sejam bem-vindos, a Sueli Rossi. Bom ter os amigos aqui conosco. E eu já vou começar a chamar o nosso querido amigo, porque assim ele já ficará fazendo companhia para nós, não é? Para que ele entre e aí eu já vou ler o Evangelho como toda semana a gente faz. Aí, vamos vê-lo. Já está chegando. E é com muita alegria que a gente espera por ele aqui. Olá. Olá, olá, boa noite. Boa noite. Apanhando com a tela aqui do celular. Eu também. Ela está com um probleminha aqui comigo. Já faz 3 semanas que a hora que eu coloco não dá certo. Aparece o brilho nos olhos, então vamos ao É o olhar natural. do super-homem. Ah, com certeza, com certeza. Ah, meu filho já está aí online, o arteiro. Boa noite, Plínio. Boa Ele noite é a arteiro? todos. Ele é arteiro, ele faz arte no pão. Ah, No que bom, hein? pão e nas guloseimas. É gastronomia, né? Mas é Que muito legal. bom. É muito bom. E é bom ter você aqui, o Aloísio, conosco. Eu que agradeço, Nilson, que agradeço mesmo. Avelino, boa noite. Para a gente dar início, eu vou primeiro ler o que, porventura, é por acaso, né? Que o acaso não existe. Dani, boa noite. E aí eu vou ler somente essa introdução, é apenas um parágrafo do Evangelho de Chico, escrito por Bacelli. Foram anotações que Bacelli foi fazendo durante a sua vivência, né, junto com o nosso irmão Chico Xavier. Então, acho que é bem propício para a nossa noite, pelo menos foi o que eu encontrei, para me dar o conforto e o consolo. Vamos lá. Tenho consciência de que o que fiz em meu próprio benefício. O esforço é pertinente a cada um. A maior recompensa do trabalhador é a sensação do dever cumprido. O reconhecimento que devemos buscar é a própria consciência. Não importa a ingratidão. Todo aplauso externo é ilusório. Chico Xavier. Então, eu estou me sentindo assim, com o meu dever cumprido. Após 50 capítulos, reflexões sobre este livro que chegou até minhas mãos. Então, eu estou muito, muito contente, muito feliz. E Eu queria antes de até, você... eu queria pode falar, até Luiz. falar uma coisa muito importante para você, né? Começar um projeto é fácil, continuar é difícil. Agora, Sim. concluir o projeto é sacrificar-se. Palavras de Emmanuel. Parabéns, então, pela conclusão do livro. E que venham outros livros também para as nossas reflexões, né? Que vem assim. Já tem um aqui reservadinho. Ai, que bom. Que bom, que bom. Vamos continuar. Mas eu não acredito até que você precise se identificar, falar quem você é, porque todo mundo te conhece. Mas não pode passar em branco. Eu vou pedir para você se identificar, falar um pouco sobre você, e em seguida eu vou falar um pouco como é que tudo começou com este livro. Tá certo. Bom, para quem não me conhece, né, obviamente, meu nome é Aloísio Sônego, sou aqui de Araraquara, assim como a Neuza, e nós temos o perfil reflexões.aloísio, onde nós fazemos lives
sobretudo sobre as obras de Jerônimo Mendonça e, recentemente, do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Quando nós começamos o projeto, na verdade, a gente começou a fazer lives no final da tarde, era reflexões ao cair da tarde, aí que surgiu o nome do perfil, né? Depois a gente acabou agregando o meu nome para facilitar a identificação, mas nós fazíamos, na verdade, às 5h30, era todo dia, de segunda a sexta. Aí depois nós migramos para o horário das 22h30 e como vagou o horário das 22 horas, nós viemos para as 22 horas. E fizemos durante um longo período lives de segunda a sexta-feira. Aí fomos reduzindo por conta de retorno presencial à nossa casa espírita, de sexta-feira. E depois também houve a necessidade de alguns amigos precisarem desse horário, a gente foi abrindo mão. E hoje nós, a partir de agora de março, nós estamos fazendo lives terças e quartas-feiras às 22 horas. Terça-feira com momentos com Jerônimo Mendonça do livro Escalada de Luz e às quartas-feiras o Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Fora isso, amigos nossos vêm preenchendo o horário das 22 horas. Segunda-feira os Somos Espíritas, quinta-feira o Casal de Kardec, sexta-feira a nossa querida amiga Daniele e domingo às 22 horas a Flavinha, amiga espírita. Então tem uma vaga aí para sábado às 22 horas para aqueles que quiserem se aventurar nas lives, né? Então aí uma vaga. E tem muita gente que pode, né? Pode se arriscar a fazer, porque é muito gratificante. É muito gratificante. Opa, o seu som sumiu. Meu? Você falou alguma coisa aí, eu não ouvi. Não falei. Não falou? Então, desculpa. Estou enxergando demais. Então, antes de mais nada, Luiz, eu quero agradecer a Luiz e todos que aqui chegaram, todos que aqui estão, obviamente. Eu quero primeiro agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Agradecer também a Jesus, o nosso mestre. Agradecer aos espíritos benfeitores, ao meu protetor, que sempre, como a gente sabe, nos dá a intuição, a inspiração, os benfeitores e o protetor também amigo, que sempre está aqui conosco. Ao espírito, né, Lúcio, que através da psicografia de Chico, escreveu este livro, psicografado, logicamente, e eu quero agradecer também a minha irmã de sangue. Ela, porventura, disse, tenho alguns livros aí, e este livro chegou até as minhas mãos. E quando você me sugeriu, eu não sabia qual livro pegar, e ele veio parar em minhas mãos. Se alguém me perguntar como você escolheu, eu não sei. Eu só sei que ele chegou até as minhas mãos, e ele foi o escolhido. Então, aí entra o Aloísio. O Aloísio que começou a me incentivar, me estimular, porque nós fazíamos lives por conta da pandemia. Então, era eu quem fazia essa conexão com os nossos irmãos, levando lá para o nosso centro. Quando terminou a pandemia, que nós reabrimos o centro, não foi mais possível continuar com as lives, e nem tampouco fazer ela híbrida, né? Híbrida. Então, não deu mais. E aí o Aloísio falou, por que você não passa a fazer? Eu assustei, falei, eu? Mas aí o livro caiu nas minhas mãos, eu tive um estímulo muito grande, não posso deixar de agradecer também o nosso querido Vitor, que é o filho do Aloísio, que me ensinou, me deu aulas várias vezes para saber como lidar com essa tecnologia, tanto para as lives onde a gente fazia no centro, quanto aqui. E o Aloísio, então, foi me estimulando e tal, como ele faz com tantas outras pessoas, que essa é a sua função aqui, viu, Aloísio? Como disse alguém hoje, você está plantando a sementinha, agora nós temos que regar. Então, é assim que acontece. Então, eu tenho que agradecer de coração você. A Martiele também, que esteve tão próxima, né? Dentre tantas outras
criaturas que você foi me apresentando, irmãs tão queridas, eu fui trazendo para o Caminho da Luz, onde eu trabalho, para fazer as lives, depois a gente trocou aqui também algumas lives, é muito bom ter a companhia de todos esses irmãos. Então, eu só tenho a agradecer, sempre, sempre só a agradecer. E antes de continuar aqui, a Regina, minha amiga, chegou, a Aricatuta também entrou, tem outros irmãos aqui, o Avelino já vi, a Nilce, o Jorge, Angélica. a Lilica. E a Angélica. Angélica, certo. A Silvia entrou agora, e tantos outros irmãos queridos do coração que estão chegando por aqui, e que todos sejam muito bem-vindos. Então, falar um pouco deste livro, ele nos deu muitas lições para que a gente pudesse continuar trilhando a nossa caminhada. E são lições ensinadas por Jesus, A Dani, oi Dani, esqueci de você, boa noite. Deus, só fazer um parêntese, eu não vi a postagem da Dani, se ela ia fazer live hoje. Dani, depois se você puder divulgar, eu não encontrei a divulgação se você ia fazer live hoje ou não, tá? Depois só coloca para a gente poder também compartilhar, né? Exatamente, eu também não vi nada da Dani, mas enfim. Então, vamos lá. Então, esse livro nos deu muitas lições, muitas reflexões, que foi escrito por Neio Lúcio, mas é de uma propriedade muito extensa, muito profunda, e eram reuniões que tinham na casa de Simão Pedro, onde os apóstolos e seus familiares lá estavam, para que eles pudessem compreender um pouco mais sobre este evangelho. E esse evangelho, quando a gente passa a fazê-lo em nosso lar, a gente vai abrindo as portas do nosso coração para o Mestre Divino se aproximar dele. Como diz a espiritualidade, alguns irmãos benfeitores, quando de lá de cima eles avistam os lares aqui, eles veem luz naquelas casas que são feito o evangelho no lar. E esses exemplos, esses ensinamentos, Neio Lúcio passou através da psicografia de Chico nesses livros. E Emmanuel coloca aqui, na primeira página deste livro, ele coloca nesse prefácio, ele coloca assim, dentre tantas outras coisas, eu só tirei essa aqui, que quando o homem perceber a grandeza da boa nova, e compreender que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também compreenderá, acima de tudo, que ele é o renovador da vida de cada um. Então ele fala que traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde podemos ter conosco Jesus, e nós passamos a controlar as nossas paixões e vamos nos habituando a aprender os ensinamentos eternos de Jesus. E Emmanuel escreveu em Pedro Leopoldo, 3 de outubro, quando foi lançado esse livro, de 1949. Então, aqui estamos nós com alguns exemplos, mas acredito que o tempo não vai nos permitir ler algumas coisas, porque senão vai ficar muito extenso. Se der tempo, a gente vai jogando no meio do nosso bate-papo, e se não der, ficarão aqui para os curiosos, é só entrar na internet e ler o Jesus no Lar. É uma lição mais interessante e mais lições para nós, para a nossa reflexão. E a Dani escreveu aqui, o Aloísio. Eu vi. Tá. Ela postou. É que a Daniela está para vir para o Brasil, então está muito corrido para ela. E a gente ela vai ficar 3 semanas, 4 com essa, então agora, ela vai ficar 3 semanas sem poder fazer lives. E aí nós, um grupo de amigos, já estamos nos reunindo para tentar cobrir o horário de sexta-feira. Sexta-feira que vem, às 22 horas, dia 10, vai ser a Clara pelo perfil Caminhar Espírita, juntamente comigo.
e nós vamos falar de uma lição do sinal verde chamada Desejos. Já dei o spoiler aí antes da Clara fazer a divulgação. Cumprimentar a Débora também, que chegou conosco. Dani, a gente compreende perfeitamente. Nós temos compromissos materiais e que nem sempre dá para a gente cuidar dos outros compromissos. Mas, se Deus quiser, a espiritualidade vai auxiliar tudo, para que tudo flua bem para você. Com certeza. E o Brasil vai te receber de braços abertos. Exatamente. Não é? A gente sente que ela vai estar mais próxima de nós, não é? Sim. Então, Aloysio, como você sempre diz nas suas lives, você será o dono da nossa live dessa noite. Então, tá fique certo, à vontade. Né? A live é do convidado, né? Boa desculpa essa, né? A Martiele chegou também. Claro. Boa noite, Martiele. Seja bem-vinda. Neuza, falar deste livro seria uma redundância do que nós poderíamos falar de tanta grandeza que ele nos traz. Realmente toca-nos profundamente, como você disse, foi praticamente reuniões e reuniões comandadas pela espiritualidade com a figura ímpar de Jesus na casa de Simão Pedro. E este capítulo final do livro, ele vai como uma despedida e vem trazer para nós reflexões muito oportunas, né? Eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura, capítulo 50, em oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não lembram de agradecer os benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos que olvidaram a sentença de morte, renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai,
São delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto a lua radiosa, em plenúlio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo. Senhor, entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. O que a gente pode dizer, Neuza? Isso daqui é um reflexo nosso, da nossa humanidade toda, por tantas e tantas situações que já vivenciamos no passado ou que vivenciamos ainda no presente. Certamente... E lágrimas nos olhos não é só dele, não. Olha, sim, muita emoção. Desculpa. E emociona, Neuza, emociona ao ponto de eu dizer a você que quando eu já li várias vezes esse texto antes, e até hoje mesmo, antes da live, não me passou a emoção que me fez sentir nesse exato momento. E a gente consegue praticamente se transportar, né? A casa de Simão Pedro. Isso que eu acho muito tocante no texto evangélico, quando ele nos leva, como se a gente fizesse transportado neste exato momento à casa de Simão Pedro, estivéssemos lá ouvindo o mestre fazer essas colocações. E cada um de nós, com certeza, sente no íntimo qualquer toque de uma mensagem, de uma frase, que vai tocando profundamente a nossa alma e vem realmente lágrimas aos nossos olhos. Eu fiquei realmente emocionado, estou até agora. Posso dizer que me sinto envolvido por uma energia que realmente nós não estamos sozinhos mesmo. Realmente tocante. E conforme você lia, eu imaginava, eu visualizava, entre aspas, porque eu não sou vidente, mas a imagem de Jesus com as duas mãos assim, clamando ao Pai, e o amor que ele coloca em cada frase, é assim, eu pensei durante a sua leitura, será que algum de nós tem essa facilidade de pensar esse amor ao próximo? Quando, caiu aqui agora, o número 5, que eu numerei, né, são 17 itens. Estenda paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Aí eu penso, meu Deus, quantas observações tem aqui, quantos pedidos, ergue os que caíram vencidos pelo excesso do conforto material. Quando é que nós lembramos de orar por esses irmãos? É comovente, é muito, muito lindo. Quando eu estava lendo ontem, aqui a gente fica lendo muito, né? Quando vai chegando mais próximo, e aí eu pensava, meu Deus, essa oração aqui é, assim, muito emocionante. Eu até fiz aquilo que você pediu, me ensinou desde o comecinho. Olha aqui. Falei, deixa eu segurar uma dessa, porque eu já me conheço. Eu choro até em propaganda. Eu falei, meu Deus, é muita coisa, é muito grandiosa, e é muito grandioso todos esses ensinamentos. Por isso a importância deste livro, ele é todinho assim. E a cada lição, Jesus nos deixa no final aquela frase onde nós precisamos analisar com muito carinho para ver se nós não estamos caindo exatamente nessa situação. Realmente, viu, Neuza, são situações... quando ele falou até da lua, né, no final, a gente consegue até visualizar a lua, e hoje até antes de vir para a live, eu estava aqui, olhei para fora, vi uma lua, não estava uma lua radiante, mas tinha uma lua no céu, não uma lua cheia, por exemplo, mas
E realmente eu trouxe a imagem de uma lua, você consegue se transportar para aquele momento. E realmente imaginar Jesus, né? Naquele momento derradeiro que ele estava ali praticamente se despedindo, né? Se despedindo ali dos apóstolos. E a Cláudia está dizendo que a lua está linda, realmente. Cumprimentar o pessoal que chegou também, né? A Kátia, a Cássia, a Gláucia, quem mais que chegou aí? Kátia? A Valéria. Sim. Tem a minha amiga Karina, que é daqui de Araraquara também, que entrou logo no início, mas ela ficou lá para trás. A Martiele, eu não dei boa noite, você deu. A Franciele Marques também entrou, não demos boa noite para ela. E eu sempre digo, quando a gente está com convidado, a emoção é tanta que a gente fica trocando figurinha, e aí, às vezes, a gente pula alguém. Então, eu quero pedir perdão se, por um acaso, a gente passar reto. Priscila chegou agora, seja bem-vinda. Mas a emoção ainda não passou, viu, Aloysio? Não, graças a Deus não passou, e que ela continue, que ela permaneça não só entre nós, mas que ela leve também, que a gente consiga transmitir essa mesma emoção, essa mesma sensação a todos os nossos amigos que estão assistindo agora, ou que vão assistir depois, né? Porque realmente foi muito tocante. Se você olha o texto de uma forma, eu particularmente, que eu falei assim, acho que eu errei uma ou duas palavras, mas vinha vindo praticamente como se fosse de pronto, né? Não como se eu estivesse lendo, mas como se eu estivesse declamando. Foi muito tocante, né? Mesmo. E a gente sempre coloca, né, Neuza, que tem algumas situações que a gente, quando eu estava lendo, eu estava se imaginando, né? Quanto de nós estamos ainda dentro dessas situações que necessitamos do socorro da espiritualidade, da misericórdia divina para as nossas... A Sueli disse que a emoção chegou, graças a Deus, Sueli. Realmente isso é uma prova que nós não estamos sozinhos. Né? A gente sempre coloca que na live, nós não estamos aqui falando sozinho, né? Hoje não estou eu, a Neuza, mas quando a gente fala, existe toda uma equipe espiritual, não só nossa, como dos nossos amigos, e a gente cria essa conexão que é muito bom, que isso é muito gratificante. Tanto que a gente fala, gente, quando a gente faz uma live, o retorno, ele é fantástico. Porque às vezes você passou um dia atribulado, agitado, cheio de coisas materiais para resolver, e quando você vem para a live, parece que você entra num oásis de calma, serenidade. Sim. E essa energia que a gente troca de coração a coração, não tem preço. Não tem preço. Com toda certeza. E provando isso, né, Aloysio, tem um dos ensinamentos aqui de Jesus, que é o item 16, o auxílio mútuo, onde, eu vou contar bem rapidamente, onde dois senhores doentes, estavam enfermos, estavam caminhando numa região montanhosa. E aí, de repente, eles encontraram uma criança semi-morta ali, naquele caminho. Ventava muito frio. E aí, um olhou, já viu que o outro estava querendo se aproximar, e aí ele disse, não, eu não posso fazer isso, eu preciso cuidar de mim. Aí o outro disse, vamos salvar o pequenino, porque ele é nosso irmão em humanidade. Mas aí o outro falou, não, eu não posso. E saiu caminhando. Este outro que ficou, se abaixou, pegou aquela criança no colo, semi-morta, colocou em seu peito e ficou emocionado de sentir o gelo daquela criança, mas o coração dele estava aquecido. E aí ele conseguiu levar essa criança até onde ele encontrou o primeiro lugar onde ele pôde parar, naquela aldeia. Aí depois ele ficou procurando pelo amigo, mas o amigo desencarnou, porque não teve coragem de continuar. Coragem não, ele não teve como, porque o vento era muito gelado. E aí ele se atolou naquela lama e por lá ele ficou. Então, aqui Jesus diz assim, no final, né, quando Neio Lúcio fala,
que o homem é reconhecido perante as suas próprias obras, como nós já sabemos. E aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Andando, ajudando, seremos ajudados, e dando, receberemos. Essa é a lei de Deus. Então, é uma pequenina lição que é colocada neste livro diante de tantas outras. E aí vem exatamente cair nisso que nós falamos, porque nós estamos aqui à frente de uma tecnologia, mas quem aprende mais e primeiro somos nós, porque somos todos aprendizes. Então, é importante que, como disse a nossa irmã, que emocionou, e é uma emoção muito forte, isso é gratificante, porque a gente está envolvido com essa espiritualidade. Não tenha dúvida nenhuma. E essa é a certeza que temos, não é? Graças a Deus que isso acontece, né? Porque a gente... Não é que você precisa ver para crer, né? Mas quando você sente, fica mais fácil de você acreditar, né? Porque senão Sim. fica uma coisa muito efêmera, muito passageira. Você precisa ter fé. Mas quando você sente uma energia e os nossos amigos conseguem captar a mesma energia que a gente, isso prova que realmente a energia está fluindo, né? Cumprimentar a Leninha que chegou também, os nossos queridos Lucas e Mari, casal de Kardec. Sejam bem-vindos. Muito bom. Sejam bem-vindos, sim. Muito bom, muito bom. Mas tem muitos uma frase, Neuza, que eu estava tentando achar aqui, deixa eu ver assim, que... Deixa eu ver, acorda... Entendendo... Olha só, uma coisa muito tocante aqui, né? Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Olha só que situação, né? Pessoas que a gente que às vezes pega pela questão do ódio, da vingança, da ambição transviada, né? Que, por exemplo, a pessoa, quanto mais quer, quanto mais tem, mais ela quer. Ela não sustenta, não aguenta viver com o essencial, com o necessário. Ela quer mais e mais e mais. Mas, na verdade, coloca que são todos dignos de compaixão. Todos nós que quando vamos entrar por esses caminhos trevosos de ódio, de vingança, de ambição, de impiedade fria, né? A gente vê tantos irmãos sofrendo. A situação que aconteceu no litoral de São Paulo, situações que aconteceram na Turquia, na Síria. Aliás, eu até fiz uma postagem hoje, uma coisa que me tocou profundamente, que os cães que foram levados para a Turquia, eles, né, normalmente eles vão no compartimento de carga. E na volta, a Turquia colocou-os, pela companhia aérea deles, na primeira classe, os animais juntamente com seus donos. Olha, me tocou profundamente isso. Sim. Digno de reconhecimento, não foram colocados como objetos, né, mas reconhecimento, né, por todo o trabalho desses nossos irmãos menores, né, que me tocou realmente. Fiquei muito emocionado e até fiz um compartilhamento dos nossos stories lá. Tem muitos ensinamentos aqui. Eu estava vendo esse aqui, como eu te disse, eu numerei, o de número 15 aqui, que ele diz, ajuda os que não te envergonham, que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Aí tem uma passagem num desses ensinamentos aqui também, que se não me engano é número 16, não tenho bem certeza, mas o Tadeu pergunta para Jesus como é que poderia ser para ter a felicidade. E ele fica esperando uma receita estrondosa. E aí, depois de tudo que ele fala, ele censura todos. Ele censura os governantes, enfim, o povo. E aí Jesus, no final, diz para ele, você quer ter a felicidade? Então faça aos outros aquilo que gostaria que eu te fizesse. Então é tão simples, tão pequenino,
este gesto, mais é tão difícil. Exato. Porque nós nunca nos colocamos no lugar do outro. A gente está sempre se esquecendo, né, dessas situações. Outra coisa também, né, Nilza, que o conhecimento, né? Ele coloca aqui: apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico, né? Quantas pessoas, por uma questão, né, de egoísmo, não disseminam o conhecimento? É a coisa mais importante, né, que a gente pode transmitir para o outro sem que você fique pobre, né? Sim. Você ensinar o outro, você não vai ficar pobre. É diferente se você tivesse falado assim: eu tenho 10 moedas, eu vou dar 5 moedas, eu vou ficar com 5, tá, vou ficar com menos. Mas o conhecimento, quanto mais você distribui, mais você recebe, porque você vai se iluminando, né? Com aquilo que você vai ensinando, você vai relembrando aquilo que você aprendeu. E como é importante, né, a gente não querer ficar ganhando do outro, ter destaque, né? A gente sempre coloca com muita propriedade que nós não precisamos ter seguidores, né? A gente agradece os nossos amigos que nos acompanham, mas quem tem que ter seguidor é Jesus. E quem tem que aparecer, né, não é o Aloysio, não é a Neuza, não é ninguém, é a mensagem do Evangelho. A gente é apenas e tão somente instrumentos. A gente presta a nossa imagem, a nossa voz, né, e não precisa ser uma voz de locutor, uma imagem de artista de novela, de cinema, nada disso. Nós estamos aqui com o que temos. É importante, se a gente ficar esperando chegar a oportunidade, a gente nunca vai fazer nada. Então a gente tem que fazer assim e distribuir o conhecimento, aquilo que a gente aprendeu, vamos passar para frente. Quão importante é isso. Por isso que nas leis divinas existe a lei da sociedade, porque ninguém aprende nada sozinho. Nós estamos sempre aprendendo com o outro e ensinando também para o outro, porque a vida, o planeta Terra é uma escola, é aprendizado. Então, nós temos realmente que divulgar, sim, ensinar o que a gente aprende e copiar aquilo que é bom, para que a gente possa também usufruir, né, de algum benefício para o nosso próprio crescimento. Neuza, já que você colocou nessa questão do planeta Terra é uma escola, me veio uma intuição de uma situação específica, né? Nós sabemos que a Terra, ele pode ser considerado uma prisão, ela pode ser considerado um hospital e pode ser considerado uma escola. Isso. E depende da minha condição espiritual me matricular em qualquer um desses organismos. Eu posso falar: nossa, esse daqui é uma prisão, me sinto preso nesse planeta, eu queria estar num planeta mais evoluído, ou por isso, por aquilo outro. Tá bom. Ou você pode falar: não, é um hospital, aqui só tem enfermos, tal. Mas eu posso, sabendo das duas outras condições, me matricular na escola, onde eu não vou precisar nem passar pela prisão e muito menos pelo hospital. De acordo com a forma que eu estiver vendo, eu vou conseguir fazer a realidade para mim. A minha matrícula, eu vou me matricular onde eu acho que é melhor, sem colocar o peso de uma prisão, sem colocar as dores de um hospital, mas do conhecimento. E aí nós estamos tentando, né, domar as nossas próprias tendências, que uma delas é reclamar desta existência, porque nós estamos nela agora, nós temos que reclamar dela, daqui passou e daqui virá, nós não sabemos. E também dessa situação onde todo mundo está doente. Não, nós não estamos doentes, nós passamos por situações de dor, mas nós precisamos ter coragem de continuar e caminhar, porque senão não conseguimos nos transformar, né? Exatamente. E pelo fato de estarmos vivendo este momento, é uma realidade que não fala assim: eu não queria passar por uma pandemia, não queria passar por esse momento conturbado. Faz parte do nosso processo evolutivo. Sim, e ele é necessário, não é?
Porque esses momentos conturbados vem colocar a nossa fé à prova. Porque você falar que você tem fé enquanto tudo está bem é fácil. Agora, na dificuldade que é difícil. Exatamente. Exatamente. Como diz a nossa amiga lá do Café com o Evangelho, a Dora, ela diz assim, né, que a gente reclama muitas vezes falando, mas Deus não teve piedade de mim, colocou esse fardo pesado em mim. Mas, na verdade, Ele não coloca fardo. Quem coloca em nós somos nós mesmos. Porque a gente vai sofrendo por situações que nós não podemos mudar. Não tem como mudar, né? Então, como é que eu posso mudar essa pandemia? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que ajudar o próximo, fazer aquilo que a ciência nos manda, que é nos preparar, colocar nossas máscaras, nos isolar, enfim, sem sofrimento. Ô, Neuza, tem uma frase que também me toca profundamente aqui nesse texto, nessa oração, que é assim: acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Quantos de nós não andamos distraídos? Eu lembro que a dona Leia Fazan, né, aqui do Consolador, nas últimas palestras que ela fez antes de partir para o plano espiritual, ela colocava com muita propriedade: irmãos, não andemos distraídos. A gente tem que estar atento, prestar atenção na nossa existência, na nossa encarnação. Fazer a nossa vigilância e a nossa oração constante. E olha só que situação. Além de estar distraídos, que ela fala assim, são pessoas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Então, às vezes, você fala demais, né, comenta demais um assunto sem que você tenha propriedade para discorrer sobre aquilo. E aí a gente muitas vezes se coloca na posição de detentor da verdade. Sim, muito, muito. E aí nós vamos colocando essa situação para o outro se envenenar. Porque às vezes ele nem sabe do que se trata, ou a gente começa a falar, e aí você começa a colocar aquele veneno no outro, né? E a gente se contamina, porque a gente sabe que o pensamento tem forma e direção. Você emitiu o pensamento maldoso para o outro, automaticamente você está se envenenando também, mas o outro também. E aí porque a fonte que está emanando é da gente. Exatamente. A gente tem que ser um pouco mais inteligente e, entre aspas, egoísta nesse sentido. Quando nós vibramos qualquer sentimento menos digno para o nosso semelhante, a fonte que está emanando é dentro da gente. Nossa, exato. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, é que nos nossos pensamentos que originam todos os males. Exatamente. A Glaucia dizendo, nos permitimos nos envenenar por falta da nossa vigilância. E o Ari colocou, né, a oração da serenidade. Essa oração é muito linda também. O Ricardo entrou agora também. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos ver a próxima aqui. Essa você acho que já falou, né, o Aloysio, que esclarece os que perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição. Tem o Desperta os que sonham com domínio no mundo. Essa é bem interessante. É assim, ó, essa diz assim: desperta os que sonham com o domínio no mundo, esquecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Jesus, né, venceu o mundo, não venceu no mundo. Exato. Então muitos querem a fama, a glória, o dinheiro, a riqueza, o poder, a todo custo. E esquecem que as coisas são passageiras. E essas pessoas que, infelizmente, né, são dignas de piedade, de compaixão, como mais à frente ele coloca, na verdade, eles acreditam apenas e tão somente na existência dessa vida.
Sim. Por conta disso que eles não se preocupam em passar por cima dos outros, amealhar mais e mais poder, mais e mais riquezas, e não tem noção que a vida é simples e passageira, né? Por mais arrogante, e a gente percebe hoje em dia algumas pessoas com uma certa arrogância, e eu me lembro até uma pessoa fez um comentário muito interessante sobre isso, que quando aconteceu um problema num determinado aeroporto, se não me engano, aqui do Brasil, que estava um tumulto porque não tinha como alojar, conseguia mudar os voos das pessoas, né? E chegou uma pessoa assim, toda gritando ali num balcão da companhia aérea, bateu a mão lá e falou assim: eu quero que você resolva o meu problema da minha passagem. Você sabe com quem você está falando? Aí a mocinha, com muita calma, falou assim: um momentinho, por gentileza. Ela pegou o microfone e falou: boa noite, senhoras e senhores. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa trajando assim, assim, assado, que não sabe quem é. Se alguém o conhecê-lo, por gentileza, venha até aqui buscá-lo. Pois é, não. Deu uma lição de moral, com tanto problema que a pessoa estava, queria resolver esse problema dele, né? Como se ele fosse a última bolacha do pacote, né? Exatamente. O Cortella que dá uma explicação muito valiosa nesse sentido, você tem né? tempo. Você tem tempo, exatamente. Aí ele fica mais Mas quase meia quantos hora. de nós, Neuza, eu posso me incluir nesse rol, porque eu já fiz algo desse tipo, né? Infelizmente, a gente tem que reconhecer, e eu retomo muito essa questão para que eu não caia novamente nessa arrogância, dessa prepotência de se colocar superior a qualquer pessoa. Infelizmente, sim, a gente cai, lá no passado já caí, e a gente precisa tomar cuidado para não cair de novo, querer se mostrar melhor ou superior a quem quer que seja. A gente costuma dizer, né, que o túmulo nivela todos os homens. Pois é. Por mais que a pessoa faça um mausoléu, não vai mudar nada, porque ele vai estar, né? E o destino dele, sabe lá onde vai, né? Exato. E a gente vê muito isso em filas de banco, de supermercado, no assento do ônibus, né? Que eu pelo menos já não ando mais de ônibus há muito tempo, mas a gente vê que, de repente, o jovem não cede o lugar para o outro, porque ele se sente o dono daquela situação. E no banco, a pessoa chega, ela é idosa, ela está bem. Eu sou idosa também. Mas eu chego lá e entro na fila normal. Porque, às vezes, como já aconteceu, eu fui numa fila de idoso, demorou muito mais do que a outra, porque o idoso é mais lento, né? Mas a gente precisa ver o seguinte, tá certo, você é idosa, mas você está bem. Então, deixa o outro que tem problemas físicos, às vezes, deixa ele passar. Então, o nosso egoísmo vai entrando nessa situação, e quem sou eu para chegar lá e dizer, você sabe com quem está falando, né? Como você citou. E a gente quer se engrandecer, com toda certeza, porque a gente se sente assim, né? E aí nós temos que lembrar que essa existência é tão pequenina e que ela não é a única. Nós temos que estar trabalhando muito aqui agora para poder preparar a nossa chegada lá e para depois continuar. Como exatamente. Cumprimentar a Carol Strebe, que chegou aí também. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Como diz uma psicóloga, doutora, ela fala, nós temos que nos preocupar hoje. E não precisa ter medo da morte, porque você vai morrer uma vez só. Você só vai morrer como a Aloísio. O seu espírito é eterno. Mas como a Aloísio, como Neuza, nós vamos morrer uma vez só. Sim. Não é fácil, não. Mas esses ensinamentos aqui do Cristo é muito gratificante. E este livro nos traz lições. Hoje eu tentei pegá-lo e dar uma olhada para ver algumas para destacar, mas, sinceramente, todas mereceriam ser comentadas, porque não tem uma que se destaca. É verdade. E a gente até vai num
naquela parte mais tocante, né, que era o final, né, é quando Jesus, né, interrompeu a rogativa e quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto a lua radiosa em plenúlio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo. Então, realmente é tocante mesmo o desfecho dele, né? E aí, no final, conclui dizendo: Senhor, entretanto, Pai de infinita bondade e perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando, independentemente de toda a rogativa de Jesus, Deus, nosso Pai, continuaria rogando por toda a humanidade. E a gente tem afirmações nesse sentido, né? Nós temos certeza de que esse amparo não é só uma frase para a gente colocar. Não, é uma certeza, Porque você vê, se você está com um problema, vamos dizer assim, para ser resolvido, se você tiver fé e tiver a certeza do amparo do Pai, você vai se encontrar em paz. Porque tem muitas situações, como eu disse há pouco, que a gente não pode mudar. E a gente tem que aceitá-la de uma forma também, que não é assim, Deus quis assim, vai ser assim. Não, nós temos que conseguir superá-la, força, mas esse amparo a gente tem certeza de que ele existe e ele está conosco. Isso nada mais é do que fé. Não é? Exatamente. Ô, Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou vendo o tempo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia perguntar para você agora. Eu ia perguntar, você olhou o tempo? Estamos com 5 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Já que você tão brilhantemente finalizou o livro, te dou os parabéns. Você teve algumas interrupções por problemas particulares, teve que resolver. Sim. A gente compreende, claro, né? A gente também faz pausa, precisa. Mas queria te dar os parabéns pela conclusão desse projeto e que você divulgasse, né, para nós qual que é o próximo livro, que o pessoal está curioso aí. Tá curioso, né? Imagine. Então, eu fiquei com, na verdade, 3 livros na mão, que me caiu assim. Um dia, abrindo aqui, eu vi um livro e falei, nossa, eu já havia pensado nele. Mas aí alguém está fazendo, não aqui, mas um outro companheiro nosso, fez, né, as 40 edições, ele fez as questões, tudo mais. Falei, não posso fazer aquele. Então, eu falei, eu acho que eu vou ficar com esse aqui. E olha ele aqui. A Fonte de Luz. De Divaldo Franco com Joana de Ângeles. E aqui ele diz que essa admirável obra, né, elucida a felicidade, a morte, a evolução, a dor, o amor, mediunidade, família, angústia, sexualidade, prazer, derrota, pensamento e muito mais. São só 35 capítulos, mas são muito profundos. Eu já andei olhando bastante. Bonita a capa, hein? Muito linda. Bonita, muito bonita, muito bonita. A anterior era cinza, mas essa daqui está muito bonita. E como eu digo, né, Aloísia, a gente sempre sabe, sempre repete, as coisas caem em nossas mãos assim, do nada. Existia uma banca, lá na banca do livro, agora o ano passado, com livros mais em conta, baratíssimos, R$5, R$10. E um livro desse de Divaldo Pereira Franco estava lá por R$5. Nossa. E aí eu adquiri e trouxe para casa. Quando eu cheguei aqui, eu fui olhar, eu já tinha ele aqui no armário e não tinha tido a oportunidade de olhar. Tanto então, pronto, já que você tinha ele no armário, tá? Já fica uma dica, uma sugestão de você fazer um sorteio deste livro. Olha só. Esse aqui é o primeiro. É número, não vai assustar, 169. É o número porque eu coloco o número nos livros, porque senão a gente se perde. E esse daqui é o que já existia. E tem um novo aqui na prateleira, guardadinho. Olha lá, a Val Silva
tem este livro, vai acompanhar. Muito bom, muito bom. Então, aí já fica a dica, então, para você fazer um sorteio, já que você tem, quando tem mais de um, né? Exatamente, exatamente. Ele ficou aqui, eu falei, eu posso dar de presente para alguém. Exatamente, muito bom. Você pode fazer o sorteio como a Dani fez, né? Marcar o dia do sorteio e as pessoas que estão na live podem receber né, ser sorteados. Que legal. Exatamente, é muito bom, muito bom. E aí, então, agora eu vou pedir para você que faça para nós a gentileza de fazer essa prece final, para que a gente possa se harmonizar um pouco mais com essa espiritualidade. E essa noite vai ser uma noite de muita paz, né? Porque estamos todos, assim, emotivados por essa prece, por essa oração. E só temos que agradecer mesmo. Agradecer a todos. E agradecer aos que estão aqui também conosco nessa noite. E agora eu vou fazer um teste aqui, Luísa, você me permite? Sim. Ah, não. Eu tentei fixar o nome, mas eu não consegui. É só você bater o nome. Não, você tem que escrever o nome antes. Ah, tá. Ele está lá em cima. Então, mas você tem que escrever de novo no comentário e você bate em cima. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas vai ficar para a próxima ainda. Então, a Valéria disse que o da Dani ela que ganhou, tá vendo? Olha só que legal, tá vendo só? Mas será muito, muito bom. A ideia é muito boa. É isso aí. Gostei, vamos fazer. Deusa, eu queria agradecer imensamente o gentil convite de estarmos aqui, agradecer todos os nossos amigos que estão aqui, que vão chegar depois também. É uma alegria muito grande poder dividir com você o encerramento deste livro, desejando sucesso no próximo, que você continue perseverando na divulgação da mensagem do Evangelho. E só tenho palavra de dizer gratidão e agora convido a todos os nossos amigos, rogando a espiritualidade maior, Deus nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, os nossos benfeitores queridos que nos acompanham, toda essa espiritualidade que nos envolve. Rogamos que as bênçãos do Divino Pastor se façam presente em nossos corações e que essas bênçãos de paz, de luz e de harmonia envolvam os lares dos nossos irmãos, seus entes queridos, seus familiares, que as bênçãos que aqui recebemos possamos também levar onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, onde houver uma pessoa em aflição, possamos, Mestre, sermos merecedores das tuas bênçãos e distribuí-las de acordo com a necessidade de cada um de nós. Sê conosco, Mestre, agora e sempre, e agradecidos pela oportunidade, assim o dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. É com muita alegria, e eu só tenho que dizer, fico feliz por você estar aqui compartilhando conosco nesse encerramento, neste momento tão importante, tão emocionante. Muito bom ter você aqui conosco e todos esses irmãos que estiveram conosco, que tenham uma semana de paz, que tenham uma semana de muita alegria e que nós possamos nos encontrar na próxima sexta, que aí nós já vamos dar início ao nosso novo projeto. Então, Perfeito. Gratidão. Como sempre eu digo, né, para nós não encerrarmos... Estou esperando. Que todos nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos, muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira às 22 horas. Muito obrigada pela presença, mais uma vez. Um beijo no coração de cada um.
e fiquemos em paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.